Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina Seminário Temático de Formação 3. Hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, vocês podem perceber que eu estou compartilhando a tela do meu computador e também a minha imagem. O objetivo é nós podermos, além de utilizar a minha fala para vocês realizarem as anotações, também apresentar documentos importantes nessa quinta semana. Eu sempre no início das nossas aulas, recapitulo o que nós construímos até aqui. Nós tivemos na primeira semana um grande movimento, uma grande mobilização para tirarmos as dúvidas de vocês e cabe aqui uma observação. Esse vídeo ele está sendo gravado depois de algumas semanas já terem efetivamente acontecido para vocês, enquanto alunos. E isso é muito interessante porque a gente já consegue começar a trazer um feedback e até acalentar um pouco, acalmar um pouco vocês que às vezes estão tentando se encontrar ou para aqueles que já têm até uma situação de trabalho de conclusão de curso pronto, defendido e aprovado. Muito bem, nós temos mais de 60 alunos quando nós somamos as duas turmas e quando a gente tem esse grande volume, obviamente que nós vamos ter uma turma não heterogênea, não homogênea, e sim heterogênea. O que isso significa? Alguns alunos já procuraram a mim e aos tutores relatando que tem o trabalho de conclusão de curso defendido, aprovado, e me perguntam o que farão nesse momento. Então, a minha mensagem é a seguinte: estamos alinhados com a coordenação e aproveite esse momento para que você atue como um pesquisador, vamos assim dizer. Se vocês futuramente pensam em entrar para a área de pós-graduação, seja por meio de uma especialização ou através de um programa de mestrado, o que é muito interessante? Desenvolver o hábito da leitura, o hábito da pesquisa. Isso vai ser fundamental. Portanto, extraia textos do seu TCC aprovado e comece a alimentar os arquivos à medida que nós formos demandando. Então, nós já pedimos nas semanas passadas, que vocês tirassem dúvidas. Posteriormente, pedimos para que vocês pesquisassem artigos recentes. Depois, ainda solicitamos um problema de pesquisa com os objetivos gerais específicos. E hoje a gente vai estar, nessa semana que se inicia, vamos estar efetivamente finalizando, entendendo os elementos da nossa introdução, e aí nós vamos finalizar esse assunto e já vamos partir para o referencial teórico, que é conteúdo que vai acompanhar vocês nas próximas semanas, então na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Então, depois também, quando vocês estarão na disciplina Seminário Temático de Formação 4, em que vocês aplicarão efetivamente a pesquisa, o referencial teórico ainda será um companheiro de vocês. Aproveita esse momento, aqueles colegas que ainda estavam com dificuldade do tema, eu espero que nesse momento a gente já esteja com um bom direcionamento. Os que precisaram adequar, editar, reescrever, mudar completamente o foco, o viés da pesquisa, eu espero que nesse momento vocês já estejam mais concentrados e mais direcionados para o trabalho de vocês e tenho certeza que o auxílio dos nossos tutores tem sido fundamental para a jornada de vocês. Bom, vamos então entender o que nós vamos trabalhar nessa quinta semana. Estou compartilhando aqui a tela com vocês. Para essa semana nós vamos ter a contextualização do trabalho, nós vamos ter a delimitação do trabalho e nós vamos começar a entender como apresentaremos os capítulos do trabalho. Portanto, quando eu falo de contextualização, e como eu falei, eu estou com vários arquivos aqui, vou utilizar inclusive arquivos de outros professores de metodologia, como o professor Vitor Paradella, como o professor Virgílio. Esses professores têm também uma vasta experiência, muitas turmas em sua bagagem, assim como orientações, e obviamente eu entrei em contato com eles e eles foram muito gentis e muito solícitos para também, para que eu pudesse utilizar os arquivos deles. Então, portanto, quando a gente começa com a contextualização, o que vocês precisam fazer? Esse arquivo aqui vai para vocês, é um arquivo do professor Vitor Paradella, fala o seguinte: nós vamos ir do geral para o particular, das questões mais amplas para as mais específicas. Aqui temos que pensar num grande funil, onde nós vamos começar com um tema, tá? Dentro desse tema nós vamos esmiuçando até chegar no nosso problema de pesquisa.
Para que isso não fique muito genérico ou até abstrato, eu vou mostrar para vocês um trabalho de conclusão de curso que, deixa eu retornar aqui para o título, para vocês verem que é interessante. Foi um trabalho que eu orientei na graduação, tá? Na FAC, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, que falou sobre a logística reversa aplicada às embalagens vazias de agrotóxicos no município de Rio Pomba. Só vendo o título, nós já podemos perceber que nós temos leis envolvidas, nós temos resoluções, nós temos órgãos públicos que também participarão, né, da pesquisa desse aluno. Vamos lá, para que nós podemos ser bem objetivos, eu já vou lá para a introdução para a gente entender o que é essa contextualização. Antes de mais nada, como já vai ser tarefa para essa semana, também vou aproveitar aqui no sumário e falar para vocês sobre o referencial teórico. Eu vou disponibilizar também nessa semana o manual, e esse manual vai ser apresentado aqui para vocês, o Manual de Normalização 2019, que foi atualizado, né, em 2019 para normalização de apresentação de trabalhos acadêmicos. Esse será o formato que vocês deverão utilizar e também segue como anexo na nossa semana. Portanto, quando a gente fala disso, nós entendemos que os capítulos do nosso trabalho estão aqui, ó, introdução referencial teórico, e dentro do capítulo referencial teórico nós temos tópicos que obviamente vêm desde aquela delimitação do tema de pesquisa que vocês fizeram até chegar na questão central e nos objetivos. A introdução conversa, ela tem plena sinergia com o referencial teórico. Isso é muito importante. Portanto, como esse trabalho falou sobre a logística reversa em embalagens de agrotóxicos na cidade de Rio Pomba, ela começou, né, essa aluna que eu orientei, começou falando de desenvolvimento sustentável, depois de logística reversa e o uso de agrotóxicos, depois a atuação do poder público, os desafios no processo da logística reversa, e isso aqui ela falou de uma maneira geral, para até então, né, só então chegar na logística reversa das embalagens de agrotóxicos em Rio Pomba. Então observem como que nós fomos tendo um funil do geral para o específico. Bom, isso aqui nós estamos falando de referencial teórico, mas como que ela apresentou isso na sua introdução? Isso aqui que é efetivamente o que nós chamamos de contextualização. Ela fala sobre o país, ela começa falando sobre o Brasil e ela traz aqui, olha só pessoal, isso aqui é interessante. Considerado um país em desenvolvimento, destaque-se como um grande produtor e exportador de produtos agrícolas como café, laranja, cana-de-açúcar, soja, tabaco, milho e mate. Bom, vamos fazer um pause aqui e prestar atenção. Na introdução, é perfeitamente possível você trazer algum autor ou, de preferência, eu particularmente tenho preferência para isso que eu vou falar agora, vocês trazerem dados de institutos oficiais que realizam pesquisas e geram dados nos setores. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui na introdução, ela trouxe o IBGE porque ela trouxe uma afirmativa na sua contextualização que é muito forte. Ela falou que o Brasil é um país em desenvolvimento e se destaca como produtor e exportador. Se ela fala isso, percebam a pujança dessa frase, né? A robustez dessa frase. Portanto, ela corroborou essa afirmação com o IBGE. Logo depois, ela fala sobre a grande extensão do território brasileiro proporciona possibilidades para a execução de várias atividades econômicas. E ela trouxe aqui, olha, Latuf 2007. Quando a gente vai lá nas referências bibliográficas dela, ela apresentou aqui. Latuf, Marcelo de Oliveira, o impacto das mudanças do uso do solo nas vazões observadas da bacia do Rio Preto a Ribeirão entre ribeiros. Ela trouxe aqui uma dissertação de um mestrado de engenharia agrícola. Portanto, como eu falei, é interessantíssimo nós trazermos fontes de dados confiáveis, como o IBGE, e também podemos apresentar autores que fizeram pesquisas similares, não há problema algum, pensando, mais uma vez, do geral até chegar no específico. Depois ela fala do desempenho da agricultura, ela ainda fala sobre o Brasil novamente sendo um dos maiores produtores de alimentos do planeta, até chegar
nos agrotóxicos. Percebam que aqui já começa a funilar na sua contextualização. Ela fala sobre a normatização das embalagens, que isso é muito importante também, utilizando autores e utilizando o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, um órgão. Posteriormente, ela fala que a publicação dessa lei e da necessidade de se implantar mudanças no sentido de encontrar uma solução das embalagens vazias, e à medida que ela foi evoluindo, sempre corroborada por autores, por institutos, por órgãos, ela chega até o seu problema de pesquisa. Neste sentido, buscou responder o seguinte problema de pesquisa: quais as práticas adotadas pelas empresas revendedoras de agrotóxicos no município de Rio Pomba, em vistas a atender às normas legais, que obviamente abrangem todo o território nacional. Posteriormente, ela falou sobre o objetivo geral, então apresentar as condutas adotadas por um comerciante no ramo de agrotóxicos. Ela pegou dentro da amostra dela quem comercializava as embalagens no município, e dentro dos objetivos específicos ela falou que faria um levantamento de caráter documental bibliográfico, descreveria as formas de destinação correta das embalagens, identificaria a revendedora de agrotóxico, que é uma só na cidade, pelo menos à época que ela fez o trabalho, e posteriormente realizaria um estudo comparativo entre as normas e as rotinas daquela revendedora. Portanto, ela contextualizou, partiu do Brasil até chegar em Rio Pomba, permeando as leis, permeando estudos de outros autores. Isso sim é uma contextualização. E observem também que dentro dessa introdução, a partir do que eu falei para vocês, também há uma delimitação. E quando nós falamos de delimitação, é o seguinte, aproveitando aqui o material do professor Vitor Paradella. A delimitação do estudo estabelece a demarcação sobre o que será considerado como objeto de investigação e, concomitantemente, aquilo que não será considerado. Então vamos pensar em gerenciamento de projetos, de acordo com metodologias internacionais consagradas, nós falamos de escopo. Pensem aqui o seguinte, você vai mostrar o que o seu trabalho vai abranger e o que o seu trabalho não vai abranger. No trabalho da aluna que eu acabei de mostrar para vocês, de logística reversa de embalagens de agrotóxicos, ela mapeou muito bem, mostrando que a lei ela tem, abrangência nacional, no entanto, o estudo dela vai tratar apenas uma cidade. Depois a gente pode pensar até em metodologia, lá para frente a gente vai falar sobre isso. Por que ela escolheu a cidade de Rio Pomba? Na verdade, ela teve uma possibilidade de acessar os dados daquela empresa. Então, ela teve uma amostra por acessibilidade. Mas calma, que isso é assunto lá para metodologia, vocês já estão vendo que nós temos muitos assuntos para a aula de hoje. Tendo feito isso, vocês vão perceber que para a nossa introdução a gente vai contextualizar, a gente vai delimitar. Somado ao que nós já fizemos na semana anterior, que foi a questão central, a justificativa e os objetivos, nós vamos ter plenas condições de deixar a nossa introdução muito bem estruturada. Eu deixei aqui uma observação. A apresentação dos capítulos é uma tarefa que vocês desenvolverão durante o trabalho. Por mais que nós já tenhamos aqui uma clareza, assim como eu mostrei no sumário para vocês, vou mostrar novamente, por mais que exista uma clareza que nós vamos trabalhar nessa linha, introdução, referencial teórico, a metodologia, posteriormente a pesquisa, efetivamente, no caso dela, ela fez um estudo de caso na empresa, depois apresentou os resultados das discussões e finalizou com as suas considerações e posteriormente apresentou também referências e o apêndice ou anexo. Anexo ou os apêndices é quando são arquivos elaborados pelo próprio autor, e os anexos quando você traz algum dado, alguma tabela, algum quadro que já foi construído por outro autor, se não você. Muito bem, mas não é só isso para a quinta semana. Agora, ainda na quinta semana, a gente vai ter um segundo passo. Então, olha só, a gente vai falar sobre o argumento lógico da pesquisa e as referências preliminares. Isso aqui já é referencial teórico. Observem que na semana 5 eu vou mostrar para vocês toda a estrutura do trabalho, tá? Na nossa apresentação de elementos pré-textuais, de elementos textuais e pós-textuais. No entanto, o nosso foco vai ser aqui, finalizar os itens pendentes da introdução e começar o desenvolvimento a partir
do referencial teórico. Muito bem, quando a gente fala de referencial teórico, vocês vão pegar esse arquivo TCCs, orientações iniciais, que eu vou compartilhar, e nós vamos entender o que é um argumento lógico da pesquisa e nós vamos entender também como adequar as nossas referências preliminares. Portanto, faremos ainda uma estrutura, mesmo que prévia, como está escrito aqui, do referencial teórico. Então, observem um exemplo de um trabalho de um aluno que já defendeu, inclusive, esse trabalho, foi aprovado no BAP. O tema dele foi: quais os maiores benefícios que os consórcios públicos trazem para os seus entes na perspectiva dos gestores públicos. Então aqui o tema já em forma delimitado em forma de questão. Ele fez a seguinte estrutura: a administração pública no Brasil, depois dentro de administração pública no Brasil, a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Depois ele partiu para um novo tópico: como dar melhor qualificação ao serviço público. Um novo tópico: a lei de consórcios públicos no Brasil e os consórcios públicos no Brasil. E mais um tópico: consórcios públicos multifinalitários no Brasil e os benefícios com consórcios públicos no contexto atual. Ele, mais uma vez, como nós falamos, foi do geral para o específico, pensou nos tópicos e esses tópicos estão dentro do capítulo referencial teórico. Tá? Alguns autores até utilizam o que eu chamei de tópicos como capítulos, mas na nossa estrutura a gente vai ter um capítulo referencial teórico e assim nós vamos depois ter uma estrutura de tópicos que deve ser corretamente formatada, pensando mais uma vez naquela regra do geral para o específico, observando se vocês vão abranger todas as questões. Então vamos começar a entender o que eu espero de vocês sobre referencial teórico nesse momento. Eu criei uma apresentação, já vou compartilhar ela de maneira integral nessa quinta semana. No entanto, na sexta semana eu volto a falar sobre referencial novamente. Primeira subdivisão que eu fiz aqui é descomplicando o referencial. Portanto, o que é o referencial teórico? Aprofundamento dos temas fundamentais do trabalho. Depois, conjunto de conhecimento dos autores utilizados na pesquisa. O referencial teórico é um local para discussão e não fofoca acadêmica, então muito cuidado quando vocês começarem segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ciclano, e na verdade você ter mais citações do que efetivamente um argumento. Ele também pode ser conhecido como fundamentação teórica, marco teórico, referencial bibliográfico. Aqui nós vamos definir ele como referencial teórico. A NBR 14724, que trata da informação e documentação de trabalhos acadêmicos, ela não exige uma nomenclatura, seja ela fundamentação, marco, referencial bibliográfico, mas nós vamos adotar no nosso trabalho referencial teórico. Posteriormente, vamos falar de alguns cuidados do referencial teórico. É fundamental que estabeleça um diálogo entre os autores e que essas fontes sejam atualizadas. Por isso que na tarefa da segunda semana, nós falamos para vocês pesquisarem artigos de até 5 anos. O ideal seria a gente pensar num recorte de 3 anos e depois, se houver dificuldade nessa pesquisa, aumentar para 5. Não trazer novos autores depois do referencial. Vocês terão posteriormente uma aplicação da pesquisa, vocês vão ter os resultados das discussões e as considerações. Vocês podem, depois do referencial, citar algum autor, mas que esse autor já tenha aparecido. Inclusive, essa é uma boa prática. Você vai dentro do referencial fazer o seu arcabouço teórico, depois vai aplicar a sua pesquisa e nos resultados e discussões você pode falar, conforme nós vimos, o que o autor tinha apresentado o conceito, pôde-se ver no estudo ou pôde-se constatar algo diferente do que o autor, mas o autor que já estava no referencial. Nada de colocar novos autores nesse momento. Como eu falei, é um diálogo, não uma fofoca entre os autores e não cabe opinião própria. O alinhamento com a introdução também é importantíssimo. O que foi apresentado na contextualização que eu acabei de explicar deverá ser aprofundado aqui no referencial. Então nós precisamos pensar na estrutura dos capítulos e a tarefa para essa semana, a estrutura dos capítulos conforme, no caso a gente vai trabalhar na estrutura dos tópicos, eu vou até mudar aqui, dos tópicos do referencial, dos tópicos conforme o tema dos tópicos do capítulo, conforme o tema abordado na introdução. E a estrutura partirá do geral do específico, como vocês já sabem.
Muito bem. Sugestão. Ainda estou com dificuldade de saber como que eu vou estruturar os tópicos do capítulo referencial teórico. Faça as perguntas sobre o seu tema. O que é o meu tema? Qual sua origem? Como se classifica? Para que serve? Quais são os tipos principais, né, do meu tema, do meu assunto? Quais são os defeitos, as qualidades, as semelhanças, as diferenças, as consequências? Quais questões regionais envolvidas? Se vocês estiverem, por exemplo, tratando de algo que tenha a lei e uma jurisprudência, quais são as questões, como se comportam as diversas instituições que trabalham com essas leis, que trabalham sob esses regimentos. Existem linhas de pensamentos conflitantes, então eu preciso pegar um autor que defende a ideia A e fazer ele conversar dentro do referencial com o autor que defende uma ideia B. É muito importante que vocês se perguntem, né, façam todas essas perguntas para aí tanto pensar, né, os autores que vocês utilizarão, quanto na estrutura necessária para aprofundar a contextualização do trabalho de vocês. Então, esse exemplo eu já apresentei para vocês lá no outro arquivo, e agora eu vou explicar, uma vez que vocês vão ter que entregar essa estrutura, mesmo que ela seja incipiente, ainda não seja definitiva, nós precisamos entender qual vai ser o fio condutor, qual vai ser a linha de raciocínio. Partindo para um arquivo que também será compartilhado nessa semana com vocês, TCC Orientações Iniciais, é muito importante principalmente, então atenção aqui, principalmente para os alunos que estão começando o referencial teórico, pensar no argumento lógico da pesquisa. Eu retirei do arquivo TCC Orientações Iniciais isso aqui, olha, essa figura que mostra a construção do argumento original, que é a construção de um fio condutor argumentativo que será posteriormente fundamentado. Então pense o seguinte, eu preciso fazer fichamentos, eu vou mostrar para vocês como fazer fichamentos aqui ainda nesse vídeo. Esses fichamentos, juntamente com o argumento original do seu pesquisador, fundamentado em outras obras, que farão esse fio condutor do trabalho de vocês. Ele é argumentativo. Bom, eu não sei fazer um fichamento, mas a gente vai chegar lá. Eu vou explicar ainda nesse vídeo. Vocês vão ver que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, inclusive. Para a gente pensar em argumentação, também extraí do arquivo TCC Orientações Iniciais o seguinte exemplo. Se vocês lerem todo o arquivo, vocês vão ver que o objetivo deste trabalho é compreender as principais causas de rotatividade pessoal em um setor operacional em setores operacionais de empresas de pequeno porte voltadas para a segurança patrimonial. Está muito bem delimitado o problema. Então ele precisa discutir dois aspectos. As causas genéricas da rotatividade, está muito claro isso, é só vocês realizarem a leitura, e as particularidades das pequenas empresas. Obviamente, cada empresa vai ter a sua cultura, vai ter os seus regimentos, vai ter as suas instruções, sejam elas normativas ou não. Portanto, se a gente organizar essas ideias, isso está no arquivo TCC Orientações Iniciais, a gente vai precisar de uma boa definição para a rotatividade pessoal, de uma boa discussão das suas principais causas genéricas, depois da visão de autores, então mais de um autor. E aí cabe uma observação, na sexta semana eu vou mostrar como a gente escrever um tópico em mais ou menos 20 parágrafos para que vocês tenham menos dificuldade e desenvolvam muito bem um tópico de referencial teórico. Posteriormente, há visões dos autores sobre as consequências de rotatividade, depois os autores, né, sobre os meios capazes de minimizá-la, uma definição para a pequena empresa, uma vez que o nosso trabalho vai ser sobre pequena empresa, eu preciso definir isso com o autor corroborando. Mais uma vez, todos os conceitos que eu trouxer no referencial, precisamos de autores corroborando. Você, como autor do TCC, você não vai inventar nada, não vai tirar nada de trás da orelha, você precisa de autores. Posteriormente, vocês vão discutir sobre as características de pequenas empresas prestadoras de serviços e detalharão as especificidades das empresas do setor de segurança patrimonial. Essa é uma boa argumentação. Portanto, a partir desse exemplo, vocês poderão construir, e obviamente vir a tarefa da semana, construir um argumento lógico da pesquisa. Observem que isso também, quando a gente pensa na tarefa, vocês precisarão fazer. O que vocês entregarão na semana? A introdução, como nós já vimos, o argumento lógico e as referências preliminares, que ainda no arquivo TCC Orientações Iniciais também apresentamos. Antes de falar disso, como a gente pode fazer um fichamento de citação? Para isso,
Eu trouxe um arquivo em Excel, que também vai para vocês para a semana, para vocês organizarem o fichamento. Mas tem umas regrinhas básicas. Pensa o seguinte, se você for fazer em um software editável, né, eletrônico, aqui tem um passo a passo interessante. Hoje em dia, com a facilidade de acessar o computador e de termos arquivos eletrônicos, foi um pouco abandonado o fichamento manual, mas era uma boa prática quando a gente não tinha essa facilidade. Você tinha que ir na biblioteca, ler o livro, pegar as ideias dos autores ou fazer citação direta, ou seja, copiar integralmente o que foi escrito para o papel, porque uma vez que você não tinha o livro, ele estava lá na biblioteca, você posteriormente ficava com esse fichamento. Aqui, se vocês adotarem a prática do fichamento, nós faremos um fichamento de citação. Então a sugestão, configure já o arquivo conforme a ABNT ou conforme o nosso manual, para que na hora de você utilizar essas citações que vão entrar nesse fichamento, você já tem a formatação pronta. É um grande adianto. Depois, use como título do arquivo o nome do livro já em formato de referências. Então lá, o sobrenome do autor, o nome da obra, a edição, a editor, o ano de publicação, ou seja, já coloca o título no formato da obra. Isso se você estiver utilizando o Word. Copie integralmente as ideias do autor e insira também a página em que foi o trecho copiado. Charlie, eu não quero todo o trecho, eu quero apenas parte dele. Você pode fazer cortes nos trechos, basta utilizar o colchete, reticências, depois fechar o colchete dentro do próprio texto. Se aquela parte do texto, na metade, por exemplo, não foi interessante para a sua pesquisa. Faça comentários depois desses trechos sobre o seu entendimento. E, por último, é uma sugestão, use no máximo 10% da obra, senão não vai ser um fichamento, senão você vai estar copiando integralmente a obra. Então, filtre apenas os trechos relevantes, as ideias principais para o seu trabalho. Isso se você quiser fazer em um arquivo Word. Tá? Agora, se você quiser fazer os fichamentos concentrando tudo em um único arquivo, eu estou disponibilizando um Excel para que vocês preencham e façam os fichamentos de vocês. Posteriormente, a gente vai falar sobre seleção das referências e vamos parar nesse último slide para não bombardearmos também vocês com tantas informações. No arquivo TCC Orientações Iniciais, fala aqui sobre as referências preliminares. A grande vantagem é que, uma vez que vocês apresentarem um quadro similar a esse, vocês poderão, junto aos tutores e até junto ao professor, discutir se vocês estão utilizando autores de artigos atuais ou obras consagradas com os conceitos que vocês vão tratar. Tá? Então, a minha sugestão, antes de continuar, porque a gente tem muito assunto ainda para sexta semana, ainda sobre referencial teórico, construam esse quadro preliminar, tá? Com o objetivo do professor e dos tutores poderem auxiliar vocês e verificar se está faltando alguma coisa, alinhado, obviamente, com a estrutura dos tópicos do capítulo que vocês entregarão. Portanto, para essa semana, vocês vão entregar uma introdução com todos os tópicos que serão abrangidos. Vocês começarão com uma estrutura do referencial teórico, pensando naquela contextualização que vocês começarão a desenvolver e aprofundar o conhecimento, fazer a argumentação teórica e pensar num quadro que sintetizará as referências preliminares selecionadas. Na próxima semana eu vou falar mais de referencial, vou falar sobre quais documentos, quais são os tipos de artigos, livros ou fontes, sites que vocês devem pesquisar, e eu vou também trazer uma ideia, né, que não é uma regra, é uma ideia de como construir um tópico dentro do referencial teórico. Então, espero que tenha sido produtivo, tem muita informação, portanto, pause o vídeo, faça anotações, nos pergunte durante a quinta semana, estamos sempre aqui entusiasmados e disponíveis para atender a todos vocês. Um grande abraço.